vai para outro, filho. É porque eu sei, mas eu... Mas já está gravando, aí grava de novo. é um propósito nosso, João Pedro. Deus recebe. Não é para homens não isso aqui. Esse momento nosso é para o Senhor. Eu achei que eu só também lembrar do louvação deixa sozinho. Mas eu não lembro esse louvor, eu não sei a letra. Vamos tributar Jeová? Exatamente. Tributa Jeová, que você já sabe. Tributa Jeová. Como é tributo? Ah, tributo. Aí é ova. Jeová. Eu tenho que aprender inglês. Não é inglês não, José. Jeová. 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 Sou grato. Por tudo que tenho, Jeová, tesouro maior desse mundo, Jeová, que foi dado por herança eterna, Jeová, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo, Jeová, família, muitos irmãos, Jeová, pois Jesus, meu amigo verdadeiro, Jeová, fez-me tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, Jeová, louvor estará continuamente, Jeová, em meus lábios e também no coração, Jeová, pois Jesus será sempre minha canção. Jeová. Tenho vida, alegria em todo tempo, Jeová, amigos, família, muitos irmãos, Jeová, pois Jesus, meu amigo verdadeiro, fez de tudo, ele fez ao me dar a salvação. Eu te louvarei, Jesus. Em todo tempo. Jeová, Estará. continuamente, Jeová, nos meus lábios e também no coração, Jeová, pois Jesus Será sempre minha canção. Jeová. Jeová. Ele é nossa canção. É verdade, nós temos família, nós temos amigos, nós temos um lar, né? Às vezes o lar da gente nem é o que a gente gostaria. Eu digo por mim mesma, meu lar era um lar muito conturbado, muito difícil, principalmente na época que meu pai morava conosco. E quantas vezes eu não entendia, né, naquela época, porque que a nossa família tinha que passar por tantos constrangimentos, com tantas lutas. Mas eu digo para vocês que quando nós estávamos todos juntos à mesa,
ou quando a gente ia todo mundo pro quarto. Nossa casa era tão humilde, gente, que uma das portas da casa era o guarda-roupa. Era o guarda-roupa. Todo dia tinha que empurrar o guarda-roupa para poder ir pro quintal. Era uma casazinha de taipa que só tinha telha na sala. O resto era como se fosse aquelas palhas. Mas quando a gente se abraçava com a nossa mãe, ficava todo mundo aninhado ali, como nossas crianças estão aqui, ó, no nosso colo, né? Maria aqui no meu colo, Sofia no colo do irmão José, a gente sentia um cheirinho no ar diferente. Aquele gosto de ser família. E eu confesso para vocês que naqueles momentos eu não pensava nas coisas ruins, eu só pensava nas coisas boas. É muito bom ter família, é muito bom ter amigos, é muito bom ter muitos irmãos em Cristo. Patrícia passando por uma luta essa semana, apareceu um nódulozinho no seio, para quem está vendo aqui no ao vivo. Patrícia é uma irmã nossa lá de Fortaleza e ela enfrentou um CA na mama. Deus, né, abençoou, usou os médicos, usou a ciência para que ela fosse curada. E apareceu essa semana um nódulozinho na cicatriz, ela se angustiou muito. Foi no mastologista dela e ele a tranquilizou, fez uma ultrassom na hora. E todo o tempo nós orando aqui por ela, as pessoas lá em Fortaleza orando, e a coisa que ela sempre dizia, quando ela saiu do hospital, da clínica, que chegou em casa, que foi agradecer, ela disse: minha irmã, como eu me senti cuidada, como eu me senti amada, como eu me senti querida pelos irmãos, pessoas orando por mim em todos os lugares, né? E eu me senti ali, nas mãos do Pai, naquela clínica, na hora daquele exame. E Deus colocou no meu coração um desejo de louvá-lo, porque eu já tinha certeza que não ia dar em nada aquilo ali. Aquilo ali era só o inimigo das nossas almas tentando me desestabilizar emocionalmente. Como é bom a gente ter amigos, como é bom a gente ter família, como é bom a gente ter irmãos que cuidam da gente, que oram com a gente, que nos acolhem nos seus braços quando a gente precisa. João Pedro, vamos se alegrar aí nesse negócio aí. Bota pra esquentar essas cordas. Eu queria aquele que disse que ele... já tá no gatilho? Foi bomba. É pra Patrícia? Pro Senhor, né? Não, é porque eu lembrei desse louvor aí. Tá certo. Eu lembrei dela. Zombando da minha fé e até zombam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem me fazer desistir. É isso aí. A chama que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é o meu Deus. Nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Ele nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele unge a sua cabeça e faz o seu cálice transbordar. É promessa, está lá no Salmo. Ele prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos e unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? Quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos.
Eu creio, Jesus. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Prepara-me uma mesa Na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça, unge minha cabeça, e o meu cálice faz transbordar. E quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Quem vai impedir? Se decidida estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Você que está assistindo, diga aí: meu Deus nunca falhará. Acredite, Ele é fiel. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Ele mudará. Oh, aleluia, Deus. Glória a Deus. Existe um louvor que diz assim: não há ninguém igual a Jesus. Que ele vai até, ele desce até o inferno para arrancar de lá a chave da morte. Ele desfaz todo o embaraço. Bora lá, Milenia, esse você sabe. Sem você, minha alma não existe. Sem você, me sinto perdido no mundo de solidão, onde os monstros são estranhos, nunca dizem não. A vida muda de preço, eu me sinto indefeso, igual um afogado que não soube nadar. Apenas 2 pulmões sofrendo com falta de ar. E onde quer que eu vá, pra mim Jesus é único, incomparável. É porque Ele existe que eu não me acabo. A sua companhia é boa e agradável. Sem você a minha vida seria insuportável. Pra mim Jesus é único, incomparável. Ele é único, único, incomparável. Único, único, incomparável. Do comecinho, João Pedro. Tenta fazer as pessoas que estão assistindo entender a letra. Sem você, meu mundo é triste. Sem você, a minha alma nem existe. Sem você, eu me sinto perdido num mundo de solidão, onde os monstros são estranhos. Eles nunca dizem não. É estranho mesmo. Eu me sinto indefeso nesse mundo, igual um afogado que não soube nadar. Apenas 2 pulmões sofrendo com falta de ar. E onde quer que eu vá, sua voz já está, tá difícil pra mim, difícil poder suportar. Sua ausência nesse mundo seria um horror. Pode acreditar, eu acredito no amor. Aleluia. Pra mim Jesus é único, incomparável. É porque Ele existe que eu não me acabo. A sua companhia é boa e agradável. Sem você a minha vida seria insuportável. Pra mim Jesus é único, incomparável.
Sempre que eu penso que você também me ama, minha alma desencana, toda a culpa vai embora. É por isso que o meu simples coração te adora. Sempre cuidou das minhas feridas, sempre cuidou de toda a minha vida. Sempre me cercou, nunca parou de me guardar. E toda vez que eu erro, consegue me perdoar. Eu nunca conheci alguém que fosse assim, tão bom e tão gentil como Jesus é pra mim. Nosso amor teve começo, mas nunca vai ter fim. Oh! Pra mim Jesus é único, incomparável. Porque ele existe e eu não me acabo. A sua companhia é boa e agradável. Sem você a minha vida seria insuportável. Pra mim Jesus é único, incomparável. Ele é único, único e incomparável. Único, único e incomparável. Incomparável é pra mim. História de amor com você não tem fim. Se estou triste, doente ou cansado, Sua mão toca meu corpo. e eu fico curado. O amor da minha vida, meu bem inigualável. Pra mim Jesus é único, incomparável. Por sua causa eu atravessei a atmosfera. Por sua causa eu desci até o centro da terra. Peguei de volta a chave da vida e te devolvi. E ninguém pode apagar a chama que eu próprio acendi. Por amor, por amor, somente por amor. Pra mim Jesus é Único, incomparável, é porque ele existe que eu não me acabo. A sua companhia é boa e agradável. Sem você a minha vida seria insuportável. Pra mim Jesus é único, incomparável. Único, único e incomparável. Único, único e incomparável. Glória a Deus. Mais um cântico, João Pedro, para a gente poder meditar na palavra. Para quem está nos assistindo, nosso discipulado, a gente fez um propósito com Deus de compartilhar com as pessoas. Eu já vi tanto programa ao vivo no Facebook, tanta coisa ao vivo, e não é uma crítica, certo, gente? É só um comentário. E às vezes você vai até olhar por consideração aos colegas, né, que lhe adicionam no Facebook, e ver que é tanta coisa que meio sem nexo. É um, né? Então aí eu fiquei, Senhor, tá na hora de alguém fazer um ao vivo diferente, né? Eu até tenho alguns irmãos que já estão fazendo isso, alguns alunos nossos da época do seminário, que hoje são pastores, que estão fazendo culto ao vivo, né? Alunos nossos, por exemplo, da Manancial, o pastor da Manancial foi nosso aluno, está fazendo culto ao vivo. Então, nós também sentimos no coração, né, de compartilhar os nossos momentos com os irmãos. Tem tanta gente que está em casa que não pode ir para a igreja ou não pode estar com alguém, que agora, nesse momento, está no computador. Né? Estou vendo que tem pessoas aqui. Um beijo carinhoso para a Graça, né? Graça, amiga de infância nossa. Para o irmão Adriano de Jesus. Né? Para a Daílza, que está assistindo. Fernanda, que estava, não sei se ainda está, porque eu estou olhando pelo celular e não dá para ficar vendo todo mundo. Né? Adriano está dizendo aqui, aleluia, glórias a Deus, glória a Jesus, é lindo, Jesus é lindo. É verdade, meu irmão. Jesus é maravilhoso. Então, mais um cântico, João Pedro, para que a gente possa estar preparando o nosso coração para estudarmos a palavra juntos.
Aleluia, Jesus. Sei onde estou, olhando pra mim, posso saber que nada sou. Grito pra ti, ó Deus, me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Aleluia, glória a Deus. Essa não é mais uma canção de amor. Eu canto pra ti. Aleluia. Sei onde sou. Glória a Deus. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Glória a Deus, é verdade, Senhor. João Pedro, eu vou passar aqui a bola do celular pra ti, tá, cara? Eu tô vendo que tá aqui com a gente também o irmão Nilson. Um beijo, irmão Nilson. Fique conosco. Nós vamos estudar um pouquinho a palavra. Maria do Carmo também. Um cheiro, minha linda. Célia, né? Então, vamos lá. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 12. Essa quinta-feira nós estivemos lá no Lago Toscano, né? Começou uma obra missionária ali. Todas as quintas-feiras vai haver um culto lá. E o desejo do nosso coração é que Deus esteja abençoando ali o trabalho. Clecinha está à frente com alguns pastores. E é um projeto totalmente missionário. Maria, fica quietinha um pouquinho, tá, meu amor? Bata no bracinho do Pedinho que ele está filmando, viu? E nós estávamos meditando sobre a mente, né? Quando a mente... Ô, meu filho, seja bem-vindo, chegou bem na hora. Começou agora? Nós vamos começar a meditação da palavra agora. A meditação. Mas chegou na melhor hora, pode ter certeza. Isso aí. Minha filha, me faça uma gentileza, que você sinta-se de casa. Pega aqui uma cadeira para ele. Então, assim, nós estávamos lá meditando sobre a mente, né? A mente de Cristo e uma mente que não tem Jesus. A diferença entre uma mente, um intelecto, né? Uma pessoa que olha para Deus pelo intelecto e a pessoa que olha para Deus pelos olhos espirituais. Seja bem-vindo, querido. Então, enquanto a gente meditava ali, eu ficava olhando aquelas famílias ali ao redor, algumas pessoas saíam, né, na calçada para ouvir um pedacinho e tal. E lá a gente despertou o coração, continuar nessa linha de pensamento, porque eu percebo que muitas pessoas estão na igreja, até frequentam uma igreja, mas de alguma forma, a mente continua presa ao intelecto. Não que nós não devamos dar razão da nossa fé, é bíblico. Paulo diz que a gente deve dar razão da nossa fé. Nós devemos pensar sobre o assunto, né? Se começar a cansar o bracinho, meu filho, você encosta assim no violão, viu? Nós devemos pensar sobre esse assunto. Nós devemos saber por que nós adoramos a Deus, por que nós cremos em Deus, por que nós andamos com Deus, por que nós amamos o Evangelho, defendemos inclusive o Evangelho, porque muitas pessoas nos criticam por causa do Evangelho, por causa da nossa forma de viver. Então nós devemos dar razão da nossa fé, nós devemos saber por que nós estamos trilhando esse caminho, por que nós escolhemos esse caminho. Eu sei exatamente por que eu sou cristã evangélica. Eu encontrei nas Escrituras o Deus vivo de uma maneira tal que eu nunca tinha encontrado em outro lugar.
Eu encontrei nas Escrituras. Eu frequentei muitas igrejas, né? Fui educada em escola até uma certa idade, em escola de padres e freiras. Sempre ouvi falar de Deus. Minha mãe me levou a fazer a primeira comunhão, né? Porque minha mãe é católica. E na primeira comunhão, nós falávamos ali sobre Deus. Só um instantinho, qual é lá? O que é que vocês precisam? Nada não? Então, assim, mas havia uma visão de Deus apenas sobre uma perspectiva filosófica, social, religiosa. Mas não era isso ainda que Deus queria para a minha vida. Ele queria se revelar para mim de uma forma pessoal, relacional. Então, quando eu encontrei esse Deus relacional na Bíblia, quando eu li a Bíblia, Deus abriu os meus olhos espirituais para enxergar a palavra dele, eu fiquei tão maravilhada, embora essa palavra nem seja cabível, porque não é só paixão, é amor, mas é amor com muita paixão, que eu passei a querer mais de Deus. Então, eu sou cristã evangélica, eu escolhi seguir o Evangelho pela pessoa que Deus é para mim. Eu não sigo o Evangelho, eu não sigo a Jesus porque eu tenho medo do inferno, não mais. Porque eu tenho medo da morte, não mais. Eu tenho medo de sofrer, como todo ser humano, né? De ficar num leito, enfermo. Eu ainda preciso ser aperfeiçoada no amor para vencer o medo. A Bíblia diz que o medo é falta de perfeição no amor. E nós estamos aqui nesse plano para sermos aperfeiçoados. Então eu ainda preciso ser aperfeiçoado, eu ainda tenho medo de sofrer num leito de enfermidade. E quem disser que não tem, glória a Deus, é corajoso, viu? Porque ficar doente não é fácil, não. Sentir dor não é bom, não. Mas eu sigo a Jesus porque Ele é tudo para mim. Ele é uma pessoa digna da minha admiração, do meu respeito, da minha fidelidade. Ele me deu tudo. Eu dei tudo para ele. Ele me deu a vida dele na cruz do Calvário para que eu tivesse vida e vida em abundância. Eu dei minha vida para ele. Então não é mais só intelecto, é espiritual. A minha relação com Deus não é mais só de entendimento intelectual, é espiritual. E eu creio que essa é a diferença entre as pessoas que olham para Deus sob uma perspectiva religiosa e as pessoas que olham para Deus sob uma perspectiva espiritual. Nós somos pessoas espiritualistas e não apenas religiosas. E aí nós decidimos continuar nessa linha de pensamento e viemos aqui para o culto, para falar sobre o culto a Deus. Com todo respeito às igrejas, inclusive representada pelas pessoas que estão nos assistindo, né, no ao vivo, quanto mais eu visito os irmãos, quanto mais eu tenho a oportunidade, né, de pregar em outros ministérios que não o nosso, eu me convenço de que está na hora dos pastores, e agora eu estou falando como pastora, dos pastores olharem para as Escrituras de uma forma mais particular, para trazer esse culto particular, porque só pode acontecer se for pela experiência, não é intelecto, é experiência, para os irmãos. É como um pai que não tem nada para oferecer para o filho porque não recebeu nada. Um menino de rua, ele é violento porque ele só conhece violência. Ele não nasceu violento. Ele nasceu como toda criança nasce. Puro. Ele saiu do ventre da mãe inocente. Mas as ruas trouxeram para ele uma única experiência. Conseguir as coisas pela força. Pela violência. Alguns até conseguem mudar isso se forem tratados, cuidados. Outros não conseguem mais. Perderam a sua essência, né? Perderam a sua alma, vamos dizer assim. As suas emoções estão todas elas desfaceladas pela vida nas ruas. Então, o pai, ele vai ensinar para o filho o que ele aprendeu. Por isso que é tão importante os filhos, pai e a mãe, porque eles vão aprender, e por isso que eles vão aprender de bom e de ruim também. De alguma forma, eles vão refletir na vida dos seus filhos. Se nunca nada acontece com você, igual o filme do Procurando Nemo, né? Se nunca acontece nada, como é que você vai transmitir uma coisa a alguém se você não tem nada para oferecer? Não viveu nada?
viveu num casulo. Então, a mesma coisa é na área espiritual. A gente precisa ter um relacionamento íntimo com Deus, de maturidade. Inclusive, nós estamos lendo, né? Eu aconselhei que o nosso grupo de oração estivesse lendo discipulado, para falar sobre maturidade espiritual, né? É do John Stott, esse livro, fantástico. Depois eu coloco, viu, para vocês aí no grupo do Facebook. Você precisa ter a experiência para transmitir essa experiência. A mesma coisa acontece no culto. Se você foi criado numa igreja altamente tradicionalista, você vai ter dificuldade para ter palmas. Mesmo a Bíblia dizendo que você tem liberdade para adorar a Deus com salmos, com palmas, com danças, com saltérios, com harpas. Com adufes. Né? Vai ficar ali meio que tímido. Eu noto que em algumas igrejas onde eu vou, é um senta-levanta, por quê? Porque quando é um meio animado, aí as próprias pessoas que já estão ali na experiência do louvor, estão cheias da alegria, do gozo de estar louvando, dizem, vamos ficar de pé, vamos bater palma para Jesus, vamos louvar, e todo mundo fica de pé, e fica uma alegria. Aí todo mundo se senta de novo, não precisa nem dizer assim, pode se sentar. Às vezes ele nem diz, talvez a intenção dele é que você continue de pé, para se movimentar, porque o nosso corpo fala. O nosso corpo fala. Aí está todo mundo cheio do Espírito Santo, feliz, mas tudo com aquela cara. Aleluia. Glória a Deus. Não parece meio desconexo? Porque eu vivo rindo. Uma vez uma secretária de um seminário, até lá na faculdade, na FATES, ela chegou para minha coordenadora, que tinha sido minha professora no seminário. Aí disse assim, essa mulher doida, ela é normal, é? Por quê? Porque ela só vive rindo. Uma vez, um senhor dentro do ônibus disse assim, ele começou a ouvir meu testemunho, dando testemunho dentro do ônibus, numa viagem. Aí, quando ele já ia embora, ele olhou para trás e disse, a senhora tem razão mesmo de viver sorrindo, porque a senhora é um milagre de Deus. Mesmo, quem me conhece de perto sabe, que mesmo nas horas da hora do estresse, não, né? Fica saindo fumacinha, se fosse um desenho animado, ia ficar saindo aquelas fumacinhas na minha cabeça, que eu tô estressada. Mas depois eu própria começo a rir do meu estresse, da minha TPM, que não acaba nunca. Então, assim, Uma chocolate. Mas não tem chocolate de jeito depois da idade, depois dos 20 e alguns anos, não. Mas eu gosto da ideia. Toda vez que você vem, você traz chocolate pra mim agora, viu? Vai ficar me devendo uma caixa de chocolate. Então, assim, mas é sério, gente. Então, essa alegria, ela fica meio desconexa, se você tá com aquela cara séria. Como é que você... Não, é porque eu sou assim mesmo. Não. Quando você tá em casa, é uma alegria, uma conversa, né? Umas brincadeiras, como agora, a gente aqui muito à vontade, você sugeriu o chocolate, eu já estou cobrando a caixa. Né? Então, assim, é tão natural isso aqui, tá tão bom. Tá tão bom. E a gente formaliza os nossos momentos com Deus. Claro que no culto tem que ter ordem e decência. Claro que no culto ao Senhor tem que haver reverência. Claro que no culto ao Senhor tem que haver um cronômetro de time, né? Por quê? Porque as pessoas saíram de suas casas e elas têm que voltar para suas casas. Mas o que eu quero arrumar aqui com vocês a partir desse texto de Romanos 12, versículo 1, é a essência desse culto para Deus. Eu citei a formalidade apenas para vocês entenderem como é complexo. De tanto a gente aprender a ser formal, a gente ficou formal demais. De tanto a gente se preocupar com o tempo, a gente já não tem mais aquela despreocupação de estar na presença de Deus. Às vezes o louvor está tão bom, eu sei que tem tempo, mas o louvor está tão bom que o povo não está nem percebendo que o tempo está passando. Filho. Paulo, ele quando ele pregava, a pregação dele não tinha para terminar não, e o povo ficava ali, não saía não. As vigílias eram vigílias mesmo. Inventaram uma moda de que vigília agora é até 10 horas da noite. Mas moda é essa? A gente não é vigília, não. É preparação para vigília. A gente formalizou demais e se perdeu na formalidade. E comprometeu, para você que está me ouvindo, a espiritualidade. Olha só o que está escrito aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos
Jesus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é que é um culto com a razão. E aí em seguida ele acrescenta: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que interessante. Olha o que ele vai dizer sobre culto. Ele pede, pelo amor de Deus, usa tudo para Deus. Não só o intelecto, mas também não só o espírito, como também não só a aparência. Usa toda a tua essência, todo o teu ser deve adorar a Deus, deve cultuar a Deus. Deve buscar conhecer a Deus e se entregar para Deus, se revelar. Sabe por que Jesus ele sempre fazia aquela perguntazinha meio pragmática antes de tornar trazer o milagre para a vida das pessoas? Ele fazia sempre aquela perguntinha assim: o que é que você quer? Vocês já notaram que ele fazia muito isso? Quando o cego Bartimeu fica, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Grita, o pessoal começa a se incomodar. Para de gritar, macho, tu fica gritando demais, perto do meu pé do ouvido. Né? E ele não quer nem saber, continua gritando, ele não sabe nem para onde é que ele está atirando, porque ele é cego, mas está lá. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chega perto dele e diz o quê? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? A pergunta, aliás, desculpa, a resposta não era para Jesus. Jesus já sabia o que ele queria, porque Jesus conhece o nosso coração. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele prescruta o nosso coração, ele sonda a nossa alma. Ele vai lá na mais profunda, sabe, entranha das nossas emoções. A Bíblia diz que o Espírito, ele vai lá na medida. E traz à tona. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos, mas não queremos bem, queremos mal. Nós pedimos, mas não sabemos o que estamos pedindo. E aí, se não acontece, Deus disse não. Né? Faz carinha de mal. Deus disse não. Se acontece e dá errado, pra que tu me deu? Se Deus diz não, se Deus dá para que você aprenda com a sua experiência, de um jeito ou de outro, você reclama. Porque no fundo, a gente é temporal, a gente é circunstancial, a gente é momentâneo. Principalmente vocês jovens, sabe? Vocês são muito imediatistas, né? Agora, e Deus não dá. Meu Deus. Sabe? Aí lá na frente, olha, ainda bem que Deus não me deu, misericórdia. Porque nós somos temporais, circunstanciais, imediatistas. E aí ele vai trabalhar a partir do que a gente quer, para que a gente entenda que tudo que a gente quer é bom. E você precisa estar sempre nesse equilíbrio entre optar pelo que é bom, porque lhe dá prazer, e no que é melhor, mesmo que não seja o que você quer. Que equilíbrio difícil. Porque o meu corpo quer uma coisa, a minha alma quer uma coisa, mas o meu espírito quer outra. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa carne, gente, não é isso aqui não. Se isso aqui fosse fraca, eu não pecava. Se a minha vontade carnal fosse fraca mesmo, eu não pecava. Sabe o que ele está falando ali? Sabe que carne é aquela que ele está falando ali? É a alma. É isso aqui, ó. É as minhas emoções, as minhas lembranças, os meus desejos. E essa é a minha fraqueza. Esse é o meu inimigo do dia a dia. Porque é o meu calcanhar de Aquiles. Ele vai tentar me prender.
As nossas emoções não podem ser o senhor das nossas vidas. Nós é que precisamos ser senhor das nossas emoções. Eu não posso ser refém dos meus desejos. Porque nem tudo que eu desejo é bom. Nem tudo que eu desejo é bom. Aqueles caras que desceram o enfermo pelo teto, qual era o desejo deles? Quem sabe dizer? Se as meninas quiserem brincar, elas podem, viu? Eu sei que vocês estão cansadinhos de ficar aqui, esse papo tá muito sério. Viu, meu amor? Se quiser brincar lá no seu quarto com Sofia, pode, viu? Decida aí. Vamos pra cá. O que é que aqueles homens queriam? Quem sabe me dizer? Porque o sacrifício foi tão grande que eles abriram o teto, não é isso? Para o cara descer na maca, para eles chegarem até Jesus. Mas o que é que eles queriam? O que é que vocês pensam que eles queriam? Eles pegaram um enfermo e levaram para o Deus do milagre. Né? O Deus que faz milagres. Para o Messias. O que é que eles queriam? Ver a vida do enfermo restaurada. Ver a vida daquele enfermo restaurada. Eles queriam que ele tivesse uma chance de quê? De ser curado. E isso era o que eles consideravam o bom para ele. Mas Jesus tinha algo melhor para ele. Perdoar os pecados. Ter a vida dele liberta da escravidão do pecado. Das consequências do pecado. Que só vem com o pecado. Aí ele olha pro cara. Primeiro ele elogia, né? Poxa, quanta fé desses homens, né? Que bonito. Aí em seguida ele olha pro enfermo. Lê sua alma. E vê que o problema dele não era só o físico. O físico. Um dia todo mundo morre, gente. Ele olha para ele e diz: perdoado está. Aí todo mundo, que é isso? Quem é esse que pensa que pode perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Para te mostrar que eu tenho autoridade para perdoar pecados, porque eu sou o Senhor. Meu filho, aproveite logo, não tem miséria não. Se levanta daí, começa a dançar, bater palma para mim, porque eu sou o Senhor. Começa a me glorificar, te levanta a ser curado. Bartimeu não pestanejou quando ele disse: o que é que tu queres que eu faça, Bartimeu? Que eu seja curado, que os meus olhos possam ver. Aí Jesus: meu filho, você podia ter pedido tanto mais. Eu perguntei o que é que você queria. Você podia: eu quero ver, eu quero a minha família bem, eu quero um trabalho digno, eu quero ir para a glória, eu quero morar no céu com Jesus, com Deus, né? Eu quero salvação, eu quero perdão, meu Deus, eu quero paz. Era a hora, era o checklist. Mas ele só olhou para aquele momento. Ele estava diante do Senhor da glória e pediu que os olhos pudessem ver. Porque ele não era cego só do corpo. A alma dele estava cega. É por isso que ele vai dizer aqui, ó. Deixa eu voltar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos. Tem que transformar, gente, a mente. Porque a nossa mente é limitada. A nossa mente, ela está cheia de influências. Quer sejam influências familiares, quer sejam influências da escola, da sociedade. Para que influência maior do que da mídia, gente, na vida das pessoas? Tem tanta gente no WhatsApp que manda aquelas correntes para mim. Olha, não tenho nada contra a mensagem, eu tenho contra a corrente. Quando diz assim: agora passe para tantas pessoas, porque hoje você vai receber uma bênção. Aí está o povo negociando e nem sabe que está negociando bênção. E a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Menina, é você correndo e as bênçãos correndo atrás. E tem daqueles que diz: se você não enviar daqui a 10 Você minutos, perde a bênção, você perde a bênção. Você vai perder uma grande bênção. Olha aí, tá queimado. Né? Então, na verdade, quando o texto é bom, eu copio e apago a corrente. Porque o objetivo é que você mande para alguém porque você acredita que aquela mensagem vai edificar a pessoa. E não porque você tem interesse pessoal. Senão vira negociação com Deus. Essa semana mandaram um texto lindo, um cartãozinho no WhatsApp para nós.
que dizia assim: no seu limite Deus chega. Oh, pensou bem, não foi? Deus chega no seu limite. Deus fez isso com Isaac e Abraão. Na hora que Abraão levantou o cutelo para sangrar o filho, Deus chegou no limite e abençoou Abraão. Deus chegou no limite, aí foi citando outras pessoas, que eu não lembro agora. Estava indo tudo bem. Aí, quando ele, lá no meio do poema, né, do texto, ele vai e coloca assim: Deus chegou no limite de Jesus, que era a morte de cruz. Aí eu digo, tá repreendido. Jesus não tem limite. Deus não tem limite. Se você coloca limite em Jesus, você está negando a divindade dele. O nosso Deus não tem limites. Estava então bem. Eu murchou, né? Chega, eu murchei na hora. Estava então bem. Aí foi dizer que Deus chegou no limite de Jesus. Jesus não tem limite. A morte de cruz era angustiante para nós, porque nós não entendíamos que ele estava ali como sacrifício vivo e agradável a Deus. Não era o limite dele, não. Era um momento difícil, mas não era o limite, porque ele mesmo disse para Pedro: para, Pedro, guarda essa espada, porque para esse momento eu vim. Foi para isso que eu vim, para entregar a minha vida em sacrifício. Por amor a você, Pedro. Não há limites. Tem até um hino que diz, né? Não há limites para o seu poder vencer. Ixi, eu cantando é um som. Não, tá certo. Deixa eu só estudando aqui a palavra. Cantando. Mas há um hino que eu gosto muito, que ele vai dizer que não há limites para o seu poder. Mas a nossa mente só vai entender isso se nós formos transformados pelo Espírito. Se nós formos transformados pela palavra. Aí o nosso culto não terá limites. Aí a nossa adoração não terá limites. Aí a nossa perspectiva do poder de Deus na nossa vida não terá limite. Pediremos tudo o que quisermos no nome dele e nos será feito. Se você começar a colocar limite em Jesus, você não vai acreditar que Jesus pode lhe curar. E agora eu vou dar um testemunho de cura para vocês. Massalzinho, pastor Massal e Rosinha vão lembrar. Certa vez eu inventei de pedir a Deus que me usasse, mas me usasse de forma pessoal para as pessoas. Porque Deus sempre me usou em palavras proféticas, não é à toa que eu estou aqui pregando. Mas eu queria que Deus me usasse no sentido pessoal. Né? Deus me mostrasse a pessoa. Porque eu ficava meio frustrada quando eu chegava na igreja, que tinha um profeta, e o irmão começava a entregar a profecia e dizia assim: o Senhor está te dizendo, varoa, que Deus vai restaurar a tua casa. Eu dizia: amém, glória a Deus. Aí quando eu menos esperava, a irmã dizia: estou recebendo Jesus. Eu digo: vixe, não é para mim não. Então, não era pessoal. Ele estava falando para alguém, mas será que ele estava falando para alguém especial? Ou ele estava falando para quem no sentido generalizado? Porque existem promessas que são promessas específicas, existem promessas que são promessas gerais. Quando ele disse: se tu crer, será salvo em tua casa, ele estava se referindo naquele momento para aquele soldado, para aquele carcereiro, porque ele, naquela época ele poderia até morrer e sua família ser escravizada pelo prejuízo que ele tinha causado. Né? Então, era uma promessa específica. Não que se você crer, Deus pode salvar a sua casa. Ele pode salvar. Mas se você acreditar que aquilo ali é pessoal e Deus não salvar, porque existe uma questão do livre-arbítrio, existe a questão dele conhecer profundo da alma, etc, etc. Nem todo mundo será salvo, nós sabemos disso. Você vai dizer que a palavra de Deus é infiel. Porque você creu, mas ele não salvou toda a sua casa. Você tem um parente X que morreu sem salvação, sem Jesus. Morreu, sei lá, numa mesa de bar. E você vai ter dúvida, né, da salvação. Estou me fazendo entender? E aí Deus, você quer? Pois tome. Rapaz, nós estávamos no culto, eu era dirigente do culto de oração, nós estávamos no culto de oração e Deus disse assim: agora fala assim: eu estou curando nesse momento a Alice de um câncer. Pense na luta. Eu olhei, tem que ter uma Alice aqui.
E eu pregando, e Deus, bora, entrega, tu não pediu. E eu, Jesus, tem misericórdia da minha alma, Jesus. Eu comecei a suar. As pernas começaram a tremer. Quando eu não aguentei mais segurar, eu digo, olha, irmãos, é o seguinte. Deus está dizendo que tem uma mulher, que o nome dela é Alice, que ela sofre de um câncer e Deus está curando. Aí Deus disse, diga que eu estou curando agora. Está curando agora. Aí todo mundo olhava para um lado, olhava para o outro. Quem é Alice? Quem é Alice? Não tinha nenhuma Alice no culto. Começou daí o problema, né? Aí eu, misericórdia. Não tem nenhuma Alice dentro da igreja. Deus, aí o Senhor, e agora? Não tem nenhuma Alice aqui. Aí ele, mas ela não precisa estar aqui. Diz, ela não precisa estar aqui. Eu estou curando agora, mas ela não está aqui. Se Deus está curando, ela não está aqui. Tem uma pessoa orando por ela agora, aqui. Aliás, tem uma pessoa orando por ela. Tem uma pessoa aqui que está orando por ela. Foi assim. Não foi Rosinha. Tem uma pessoa aqui que está orando por ela. Aí eu... Irmãos, é porque tem uma pessoa aqui que está orando por uma mulher chamada Alice que sofre de um câncer. Por favor, quem está orando por Alice, levante a mão. Ela estava pedindo pelo amor de Deus. E ninguém levantava a mão. Eu disse, Jesus, ninguém levantou a mão. Olha como se Deus estivesse vendo, né? Jesus, ninguém levantou a mão. Aí, e diz que está aqui, é uma pessoa que está orando. Aí uma irmãzinha querendo ajudar, né? Fazer favor, a advogada de Jesus. E da Guida. Disse assim, irmã, eu estou orando por uma senhora, mas o nome dela não é Alice. Aí eu disse, Jesus, eu errei no nome, foi? Gente, eu estava num estreito tão grande que vocês não possam imaginar. E Jesus, o nome da mulher é Alice. E tu tem que crer. Mas eu creio, Senhor. Eu creio. Aí eu já estava chorando. Eu creio, Senhor. Eu disse, irmã, não é essa não. Porque Deus está dizendo que a pessoa está desse lado aqui. Já estava desse lado, a pessoa estava desse lado. E terminou o culto e os irmãos vieram me consolar. Irmã, tá tudo bem, viu, irmã? Nós cremos. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe. E eu fui para casa constrangida, filho. Entre o meu intelecto, olha aí, a minha forma de cultuar e o meu espírito que não põe limites em Deus. Porque crê que para Deus não há limites. Aí eu trabalhava uma noite sim, uma noite não. De noite eu ia dar plantão, fui dar plantão, passei a noite, né, na busca pelo Senhor. Senhor, eu pequei, eu falei, Senhor, será que eu falei da carne? Deus, aquieta teu coração, eu estou trabalhando o teu intelecto. Eu estou trabalhando a tua forma de querer dar razão, de dar explicação para tudo. Ou tu crê que existe uma Alice, que eu curei, ou tu não crê. Tu está preocupado com o que as pessoas pensam? Se tu for pensar no que as pessoas pensam, tu não vai falar. Porque na época de Paulo, quando Paulo falava, irmãos, ele era apedrejado. Teve uma vez que ele chegou ao ponto de ser dado como morto e jogado no monturo, fora da cidade. E aí os irmãos foram lá, trataram ele das feridas dele, curaram. Né? Jesus curou, eu acredito até que, talvez até ele estava, né? No sentido que ele não estava sentindo nem o pulso dele e tal. Tomaram ele como morto, jogaram fora. E quando ele se reergueu, no outro dia, a Bíblia diz, ele voltou e foi pregar para as mesmas pessoas que o tinham apedrejado. Ele levou uma surra tão violenta e jogado no cárcere. Tipo de vara. De caniço. A Bíblia diz que é uma vara. Vara, filho. É só para você entender qual era o tipo de vara. Né? E aí, ele lá acorrentado em grilhões, ele e Silas começaram a louvar. Como é que pode, meu? Começaram a adorar. Todo moído. Desculpa a expressão, todo lascado de pé, louvando. Nós precisamos ter esse nível espiritual. Porque se nós não tivermos essa maturidade espiritual, na hora que vier a dor, que vier a perseguição, que vier a perda, nós não temos a experiência, não temos a maturidade. Se não temos a experiência nem a maturidade, não vamos ter esperança, não vamos ter a fé. E se nós não tivermos a fé, nós não vamos ter a esperança, porque a Bíblia diz, alegrar nas nossas tribulações. Por que diz isso? Como é que eu posso me alegrar nas minhas lutas? É porque eu não tenho que olhar para a circunstância, eu tenho que olhar para o Senhor. E aí eu vou me alegrar sim, porque eu vou dizer, tá doendo, mas como o João Pedro orou essa semana com Patrícia aqui,
As nossas lutas, elas precisam passar por nós como uma poeira. Passa, não fica não, meu irmão. Porque o alicerce não é a luta, o alicerce é a palavra, a promessa. O nosso alicerce é a fé que Jesus é a rocha. E a casa que está edificada sobre a rocha não cai. Vem o vento, vem a tempestade, vem as águas, mas a casa não rui. A casa que cai é aquela que está edificada sobre a areia, sobre a superficialidade. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Você precisa de intimidade com Deus, de experiência com Deus. No outro dia de manhã, quando eu chego na minha casa, diz aí quem estava lá me esperando. Rosinha, esposa do pastor Marçal. Quando ela me viu, ela já foi me abraçando e já foi chorando. E dizia, minha irmã, Deus não me deu paz enquanto eu não viesse falar com você. Eu disse, o que foi, Rosinha? Ela disse, era eu a mulher que estava orando. Era eu a mulher. Pois, irmão, simplesmente, quando ela dobrou a esquina, ela saiu do culto, dobrou a esquina, a mulher já vinha gritando na direção da casa dela, Rosinha! E eu espero que ela tenha acesso a esse vídeo para ela se alegrar e lembrar, né, e trazer à memória aquilo que traz esperança. Foi gritando, olha, Rosinha, o que o teu Jesus fez por mim. Ele me curou. O câncer de pele dela tinha subido, a pele dela estava como a de um bebê. Aleluia! Para Deus não há limites. E eu guardei no meu coração essa experiência. Eu conheço um Deus que cura. Um Deus que levanta o caído. Um Deus que tem poder para perdoar pecados. E para curar os enfermos. E para dar uma nova vida. Olha aqui José. Uma nova vida, uma nova criatura. Aleluia. Eu estava meditando num vídeo que eu tenho no Face, que até a Daísa compartilhou de uma lembrança, né? Não tem negócio de lembranças, né? E que eu falava sobre isso. Que as pessoas ficam procurando grandes shows, grandes espetáculos. Que só pensa na igreja se for com um templo cheio de gente. Olha nós aqui, reunidos. Nós somos a igreja. Claro que é muito maravilhoso nós estarmos na casa do Senhor, junto com outros irmãos, ter uma casa bonita para apresentar para as pessoas, olha, isso aqui nós fizemos para o nosso Pai. Ter zelo pela casa do Senhor é importante sim, é um referencial de igreja, mas não é o referencial da igreja do Senhor, da noiva não, concordo com você, é um referencial do templo, de um local onde nós nos reunimos, ali há um povo diferente. Mas as pessoas não vão ser transformadas por essa aparência, elas vão ser transformadas por essa palavra. A noiva do Senhor. Isso muito bem colocado, meu filho. É a noiva do Senhor que importa. As paredes vão ficar. A placa vai ruir. Mas nós não estaremos mais aqui. Nós vamos subir. Permaneceremos para sempre. Nós estaremos com o Senhor na glória. Oh, aleluia. Eu peço, queridos, que não se deixem influenciar, essa é a palavra de hoje à noite, não se deixem influenciar pelas coisas desse mundo, pelas coisas temporais, mas se permitam mergulhar nas coisas espirituais, a buscar maturidade com Deus, experiências com Deus, para que esse culto racional, essa sua mente dê razão da sua fé, porque você está vivendo sua fé. E não apenas porque você está assistindo como se fosse, sabe, uma coisa passageira ali, né? Eu vou assistir o culto. Domingo eu vou assistir o culto. Não é filme não, bem. Domingo eu vou ao culto. Domingo eu vou adorar o meu Deus. Domingo eu vou aprender a palavra. Domingo eu estou indo na casa do Senhor. Você quer ir comigo? Assistir não, bem. Assistir não. Assistir é aquela pessoa que está lá só de espectador. Eu sou uma das protagonistas dessa história. Desse romance. Eu sou a noiva. Eu vou para lá e para dar testemunho. Eu vou me relacionar com as pessoas para dar testemunho. Eu vou ao culto, mas eu vou para dar razão da minha fé.
Eu vou para apresentar o meu corpo, minha vida, meus sonhos, meus planos, como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Eu vou porque eu não quero me conformar com essa mesmice, essa minha vidinha de crente. Eu não quero ser crente não, eu quero ser sal, eu quero ser santo. Porque crente até o cão é, meu filho. Crente até o diabo é. Ele não é obediente. Ele não é santo, separado. Ele não é oráculo. Ele não é vaso de honra. Mas crer, acreditar que Deus existe, ele não tem como desacreditar porque ele já viu face a face. Nós precisamos entender que para além de ser crente, nós temos que ser crente para acreditar. Mas nós não podemos ficar aqui nessa superficialidade, não. O que me faz diferente é acreditar, verdade. Mas se ficar só nisso aqui, tem um bocado de gente acreditando aí fora que Deus existe. E desobedecendo. Acreditando que Deus existe e duvidando. Acendendo uma vela para Deus e uma para o diabo. Acreditando que Deus é pai, mas não fala com ele porque ele é Deus castigador e precisa de um intermediário. Acreditando que Deus é o Senhor, mas adorando uma imagem. Diz que Jesus é o Salvador, mas que o próprio Jesus tem dono, tem senhor, tem senhora. Então, sabe, nós não podemos ficar nessa superficialidade. Eu desafio você a mergulhar nas águas do Espírito. Eu rogo, como Paulo, que você dê razão da sua fé, apresentando o seu corpo a Deus, que é a sua mente. Aqui o corpo é a mente. O corpo físico vai junto com a mente, é claro. Mas ele está falando de mente, da sua alma, do seu coração, das suas emoções.